Tá bom, vamos lá. Abra, por gentileza, a sua Bíblia no Salmo 32. Nós vamos ler juntos do versículo 8 ao versículo 10. Enquanto você localiza o texto, eu queria fazer uma breve recapitulação daquilo que compartilhamos na semana passada. Nós falamos basicamente sobre o quanto é essencial para a vida cristã a interação, a cooperação e a correspondência com o Espírito Santo. Mostramos que o agir do Espírito Santo não é uma obra unilateral da parte de Deus, mas que depende da resposta do homem. Existe uma dinâmica de relacionamento, de parceria, de sensibilidade espiritual que precisa ser desenvolvida. Falamos da importância disso, não apenas em relação ao papel do Espírito Santo na conversão, já que é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também da sua atuação no arrependimento, no novo nascimento, como o Tito 3,5 nos ensina, quando fala do lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Também destacamos que a obra do Espírito Santo não se limita ao fato de ele vir habitar em nós a partir do novo nascimento. Pelo contrário, ele habita em nós porque deseja nos conduzir. E para isso precisamos aprender essa dinâmica de interação, de sensibilidade e de correspondência com ele. Mostramos que desde o início da igreja, no livro de Atos, seja no ministério dos apóstolos, seja no próprio ministério do Senhor, Jesus, a prioridade zero para todo novo convertido sempre foi o desenvolvimento de um relacionamento com o Espírito Santo. Na semana passada, depois de cerca de 1 hora de ensino, eu pedi liberdade para concluir o assunto hoje, porque não tivemos tempo de entrar na parte prática de como viver sob a liderança do Espírito Santo. E esse é um dos aspectos mais importantes da nossa correspondência com ele. Então hoje eu quero falar especificamente sobre isso. Vamos começar lendo o Salmo 32, dos versículos 8 a 10. O texto diz o seguinte: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E, sob as minhas vistas, lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e que precisam ser controlados com freios e cabrestos para que não se aproximem de você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Esse texto nos apresenta uma promessa poderosa. Deus deseja nos instruir, nos ensinar o caminho e nos aconselhar. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma advertência clara: não vivermos como animais, sem entendimento, que só respondem à dor, à pressão ou à imposição. Viver sob a liderança do Espírito Santo é aprender a responder à voz de Deus antes que seja necessário o freio. É desenvolver sensibilidade espiritual. É discernir direção, correção e orientação enquanto ainda estamos no caminho. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mensagem: Luciano Subirá. Se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém. Escreva nos comentários de qual país você está assistindo. Que o Espírito Santo continue nos ensinando a viver debaixo da sua liderança, em nome de Jesus. Discover more shorts. YouTube Transcript, API Video Editing Software. Conselho: não sejam como o cavalo, a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos são sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Bom, quero começar em primeiro lugar destacando o versículo 8. A Deus, mais do que uma promessa, claramente ele mostra o desejo e o anseio dele em relação a cada um de nós. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Outras coisas que enfatizei a semana passada foi que Deus não apenas prometeu um caminho, mas juntamente com a promessa de um caminho. O caminho santo, como Deus fala por boca do profeta Isaías, é que enquanto trilhar, se você é, esse caminho haveria voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, antes nele. E não desvie para a direita, não dizer para a esquerda. E outra palavras, Deus não apenas propõe um caminho, mas ele oferece recursos para que a gente possa trilhar de forma bem sucedida esse caminho. E nós precisamos entender que essa disposição de Deus de instruir, de ensinar, de dar conselho é tanto uma promessa que externa a vontade dele, como também uma provisão que já nos foi disponibilizada, principalmente na
e na obra do Espírito Santo, depois de falar do que Deus quer fazer no versículo seguinte. O 9 no 8, 10 está falando o que ele quer fazer. Eu vou destruir, eu vou ensinar, eu vou dar conselho no 9. Deus fala a respeito da nossa interação com ele. Ele diz: não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento são, dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Talvez você nunca tinha percebido, mas Deus da sua palavra está dizendo: não seja burro no sentido literal, né, de pender de um cabresto. Alguns de nós queremos viver mais ou menos assim. Olha, Deus, negócio é o seguinte: eu estou saindo, se não é sua vontade, o Senhor é que me pare. Deus está dizendo: não se comporte dessa forma. E disse seu comportamento de um animal que não tem entendimento. Deus está dizendo: eu quero instruir. Você tratando você uma pessoa que tem entendimento, e outras palavras, Deus está dizendo: eu não quero te conduzir à força, eu não quero impor, dominar ou controlar sua vida. Quero te dar instruções e conselhos, e cabe a você tanto ser sensível para ouvir minha voz, como decidir se você irá ou não me obedecer. Então nós, se por um lado podemos esperar na vida que ele está essa dinâmica de instruções da parte de Deus, e é lógico que temos as instruções gerais genéricas para todo cristão estabelecidos na palavra de Deus, mas nós também precisamos viver num relacionamento com Deus. Esse aspecto, esse ambiente de direcionamentos pessoais, de coisas que dizem respeito à nossa vida, o nosso chamado ao cumprimento do nosso propósito, a maneira como não apenas nos relacionamos com Deus, como conduzimos a nossa casa e assim por diante. Então, entender isso é importante. Verso 10 termina dizendo: muitos são os sofrimentos do Inter. Para mim está presumido aqui no contexto que justamente porque ele não vive o recurso de um Deus que ensina e instrui, que dá conselho, é do mal. Mas a Bíblia diz: mas o quê? Confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Muitas vezes as instruções e conselhos de Deus são expressões e manifestações da sua misericórdia para nos conduzir a viver algo melhor e para nos poupar de sofrimento. Então o tema de hoje é guiados por Deus, né? Ou, se tivesse que traduzisse numa linguagem bem mais simples, como viver a liderança do Espírito Santo Deus, que é guiar a minha e a sua vida, e é uma diferença enorme com o meu. Sempre essa instrução gentil que Deus quer trazer, e o controle à base do cabresto, os resultados também que vamos experimentar na nossa vida, vão depender da nossa atitude. Em primeiro lugar, eu quero fortalecer a ideia que já apresentei aqui do Salmo 32, 8, que Deus quer nos guiar na semana passada. Damos destaque a Romanos 8, 14, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? A verdade, texto diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós vemos que um dos sentidos da palavra diabo significa ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. É lógico que muito mais do que apenas um direcionamento profeta. A liderança do Espírito Santo é para nos ajudar em toda a caminhada cristã. Às vezes Deus não quer apenas dizer o que é que nós temos que fazer, no sentido de operar um dom de servir uma pessoa, mas de como devemos nos conduzir. Em outras palavras, Ele quer guiar minha e as suas vidas até que a gente complete essa carreira, até que a gente cruze aquela linha de chegada. E nós precisamos entender que, de fato, esse é o interesse de Deus, é um anseio de Deus, é a vontade de Deus. Nenhum de nós deveria duvidar disso. A palavra que foi dada a Lucas, capítulo 1, versículo 79, quando Zacarias, sacerdote, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, começa a anunciar aquilo que Deus faria, ele diz em Lucas capítulo 79 e 78, só para dar o pano de fundo, ele disse: pelo Carlos visitará o sol nascente das alturas, e está falando da vinda de Cristo, que estava já na iminência de acontecer. Ele diz no verso 79, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deus deseja nos dirigir nesse caminho, Ele quer conduzir a nossa caminhada. Então, uma das palavras proféticas são liberadas quando Cristo está na iminência, né, de chegar e se manifestar em carne. É que Ele não apenas ia trazer luz para quem está nas trevas e na sombra da morte, mas que Ele iria dirigir os nossos pés no caminho da paz. Nós precisamos dessa convicção.
Isso não apenas para um outro crente, né? Eu, quando garoto, me lembro de ouvindo homens, mulheres, Deus compartilhando experiência ou pensando pena que conosco os meros mortais, isso não acontece. E durante muito tempo eu fui escravizar, e de pensamento que me manteve longe de algo melhor que poderia estar sendo experimentado. Até que foi convencido pelas Escrituras que Deus não faz acepção de pessoas, eu não aceito. A ideia de Deus tem um filho predileto, a menos seja eu, aí eu posso abrir uma exceção. Então, cada vez que eu percebi a Deus fazendo algo profundo na vida de alguém aqui, não me inspirava, né? Houve uma época em que eu me alegrava por ele me entristecer por mim, dizendo, essas coisas não acontecem comigo, né? E houve um momento onde eu comecei a me alegrar pela pessoa e me inspirar. Se ele pode viver isso, eu não tenho que viver exatamente a mesma coisa, mas eu posso experimentar algo parecido. Nós precisamos crer, né, que esses recursos estão disponíveis a cada um de nós. E antes de eu pedir para o amém, prepara para dar uma bem bom. Pode ser amém, ou glória a Deus. Então vamos tentar entrar no caminho mais prático, né? Como Deus guia. Em primeiro lugar, já mostramos que Deus não quer impor a sua vontade em Mateus. Capítulo 6, o Senhor Jesus, na chamada apelidada por nós mesmo, não pela Bíblia, oração do Pai Nosso, e diz que nós devemos orar. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Deus não impõe a sua vontade. Ele espera que haja rendição à sua vontade. Em outras palavras, ele não deseja nos guiar como um homem e o cavalo a mula abaixo um cabresto. E ele pede para a gente não se comportar como tal. Ele não apenas não vai fazer isso, mas ele pede que a gente não age como se essa fosse a maneira dele trabalhar conosco. No Getsemane, nós temos Jesus dobrando os joelhos. Mateus 26:39 nos mostra ele dizendo, seja feita a tua vontade, não a minha toda. A orientação bíblica mostra que e se render à vontade de Deus. A 4:15 diz, vocês estão dizendo hoje ou amanhã, mudaremos a tal cidade, vão fazer isso. Aquilo vocês tinham que dizer primeiro, se o Senhor quiser, nós precisamos aprender a viver uma vida de rendição, de submissão. A vontade de Deus, isso é algo pelo qual oramos. Mas não é apenas o clamor e a atitude de rendição e submissão, que permite que o Senhor possa nos dirigir. Muitas vezes nós já estamos tão teimosos e obstinados e determinados, não é que não? Damos espaço a Deus. Se quer para nos dirigir, pastor Luciano, vamos logo para a parte prática, como Deus nos dirige em primeiro lugar e antes de mais nada. Aliás, essa é a base pela qual nós vamos jogar todas as outras, Deus nos dirige. Por meio da sua palavra, a gente trabalhou muito semana passada a ideia de que o cristianismo, daí as promessas do Antigo Testamento, depois no livro de Atos, ele era apresentado intitulado Outro Lado. Como é que Deus está dizendo, tem um trilho no qual você vai andar? E outras palavras, você não vai viver da forma como você quer o caminho, trilho já foi predeterminado. E Salmo 119.105 dias, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho quase sempre. A ideia de direção de Deus está atrelado ao conceito de caminho e outras palavras de você precisar. Saber como nos conduzir. Desde o momento em que passamos pela porta, estamos trilhando um caminho com direção, né? E destino final, como sendo a vida eterna. Se precisamos saber como nos conduzir no caminho. E boa parte dessas instruções já nos foram dadas por meio da palavra de Deus. E é o que você precisamos entender, que se nós não damos nem naquilo de base que já nos foi dado, a gente não deveria esperar que Deus... Então tá, ela está conosco no nível personalizado, né? O nível de revelação, o direcionamento profundo, tem muita gente orando e pedindo direcionamento de Deus. Imagine, Deus olhando sendo crente. Você não faz nem o básico que eu já instruí, que é o que todo mundo deveria fazer agora. Você está esperando que eu vá te dar direcionamento personalizado. Aliás, Ezequiel, no capítulo 20, se você for rápido o endereço, me acompanha lá, o Ezequiel no capítulo 20, e logo nos primeiros 3 versículos. Ele é assim no 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias no mês, alguns dos anciãos. Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim.
Então a palavra do Senhor veio a me dizendo: Filho do homem, fale para os anciãos de Israel e dize-lhes assim: diz o Senhor Deus, por acaso vocês vieram para mim consultar tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultaram antes dos camaradas abrir a boca para pedir o conselho de Deus. Eu já está dizendo, é ruim que eu vou falar alguma coisa para vocês, e se você vai lendo. Os versículos seguintes, eu não vou ler o texto todo para não me estender, né? Mas você vai entender que Deus fala não só a respeito do que Ele já tinha feito por eles, e como eles não tinham interagido mais especificamente no versículo 16. Deus diz, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu já está bem o padrão, o básico, da caminhada de vocês, e vocês não dão a menor atenção. Agora vocês acham que vão sentar diante de mim e ter direcionamento personalizado. Ele está dizendo, é ruim que vocês vão passar para o próximo nível antes de ser fiel nesse. Primeiro, olha a sal que você precisamos entender, e a declaração de Jesus: quem é fiel no pouco será peão, muito infiel, pouco também é fiel no muito. Não existe promoção para o próximo nível e você não andamos em fidelidade nos primeiros níveis desde uma direção. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai com a terra que eu mostrarei. O Abraão faz parte de tudo que Deus falou, mas pega uma parte da parentela, logo um sobrinho, e que talvez ele tenha tido aquele coração paternal, né? Porque o pai do menino já havia morrido e ele decide levar logo consigo. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não deu nenhum outro direcionamento. Fosse observar o livro de Gênesis, Deus só volta a falar com Abraão depois que ele se separou de Ló. Eu entendo que Deus está olhando, dizendo, você não fez nem o quê? Eu já falei e está esperando que eu fale as coisas do próximo nível. Então tem gente que me diz, pastor, está empacado, não tem direção de Deus. Não. Minha vida eu digo normalmente para as pessoas, se questionem se você já está vivendo o direcionamento que Ele te deu, seja aquilo que é claro na palavra ou alguma coisa que Ele já falou com você, porque não há razão para que Deus silencie, a menos que a gente não esteja cooperando com Ele. E quem está arrependido ter vindo, aleluia. Mas além do direcionamento da sua palavra, nós ficamos falando do direcionamento particular, né, pessoal? Personalizado do Espírito Santo. Abra sua vida comigo em Provérbios 20, 27. E eu vou ler na Nova Almeida atualizada disso. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Outra versão diz: o espírito do homem, aí me veio, é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que todo relacionamento com Deus, ele tem um fundamento. Jesus disse em João 14, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. O relacionamento com Deus acontece na dimensão espiritual. E o 1 Coríntios 6, Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E está um lugar onde eu e você precisamos entender que Deus vai trazer direcionamento. É no nosso espírito, Ele é a lâmpada do Senhor. E Romanos, no capítulo 8, versículo 14, na Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A pergunta é como o Espírito Santo guia os seus filhos. Eu me lembro, aos 15 anos de idade, tinha recém-nascido, cheio do Espírito Santo. E eu ouvi alguém dizer, se você quer ser uma águia, ande com as águias. Se quer ser uma galinha, fica com elas, né? Você vai aprender comportamentos distintos, com jeito de instinto. E eu decidi colar naqueles que eu entendi, a reconhecer como você Hazards, quem são os que estão voando alto, o que eu posso aprender. E lembro de ter me aproximado de um pastor que se moviam os dons do Espírito Santo de uma forma impressionante. Eu nunca tinha visto aquilo naquela dimensão, com aquela frequência antes, e uma das áreas onde Deus lavava. Muito aquele camarada era nesse aspecto do fluir processo, impressionante, tanto palavras proféticas, línguas com interpretação, palavra de conhecimento, né? Eu via ele falar coisas assim da vida das pessoas impressionantes. Aliás, uma das primeiras palavras proféticas eu recebi na minha vida, né?
Pisei no culto, na igreja, onde não conhecia ninguém, e esse camarada veio até onde eu estava lá. Eu tenho a palavra de Deus para você, o preço do lugar onde eu fui treinado, mas acho que vai me ler um versículo da Bíblia. E quando eu falei, vai em frente, esse camarada, Lilás, escolhe uma palavra profética, que eu nunca tinha visto nada semelhante, falou dos segredos do meu coração de Telê, mas que está vivendo de coisa. Estava acontecendo na minha casa com meu pai, Eu sabia não, só que era impossível ele saber daquelas coisas, como tinha aquele testemunho. Deus está falando comigo. Isso mudou minha vida, Jack, porque até então eu imaginava o relacionamento com Deus, ou de Deus conosco, meio que sendo apoio no atacado, Deus lidando com todo mundo no geral. Eu nunca tinha percebido a importância de entender um relacionamento pessoal até aquele dia, onde Deus não apenas está falando dos segredos do meu coração, mas dos planos e do propósito que Ele tinha para a minha vida. E de repente eu comecei a entender uma dinâmica diferente. Falei para ele, Deus enxerga cada um de nós no meio da multidão como indivíduo, e a Bíblia é enfática nisso. A Bíblia diz que Ele sabe coisas sobre você. E, por exemplo, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, está certo na cabeça, e alguns a conta fica mais fácil para Ele do que de outras. Mas não importa, Ele sabe. E eu comecei a enxergar isso, mudou completamente a dinâmica do meu relacionamento com Deus. Imagina alguém estar olhando para mim como indivíduo, dizendo, eu amo você como pessoa, não apenas que você faz parte de uma massa chamada humanidade, eu tenho planos para você. Isso mudou completamente o meu relacionamento com Deus, e depois disso eu comecei a pensar por que a maioria das pessoas não enxergam. Que enxerguei e imaginei, bom, eu só descobri o Deus de relacionamento pessoal depois de uma palavra profética, onde eu percebi então que Deus me enxergava, realmente me reconhecia. Eu falei, talvez o que esteja faltando seja profecia mal sabida. Eu que em alguns lugares, alguns círculos estava só beijando profecia e que a coisa está bem bagunçado, então no áudio da sabedoria dos meus 15 anos de idade, deduzi o que falta para a igreja de hoje é profecia. Eu pensei, então preciso mas não sabia nada, só profecia. Encostei naquele camarada que Deus tinha usado na minha vida, que eu via ser usado na vida de outros, e eu lembro que um dia que eu cheguei para ele, como é que deu? Fala com você, eu fiz perguntas que hoje eu tenho vontade de rir. Eu dizia, é sempre a mesma voz, é voz de homem, a voz de mulher, Tipo assim, veio uma voz diferente, como quando você liga para alguém, se já acha que engano, nesse caso seria um bairro engano, e eu comecei a bomba de ali. Pergunto se ele só fazia rir hoje. Eu também tenho vontade de ir mais não no lugar dele. E de repente ele olhou para mim, falou para o Luciano, você tem espiritualizando demais a coisa. Ele foi lá, ele assistiu o problema da igreja e mistificar demais aquilo que deveria ser simples. Ele falou, a maneira de Deus falar é simples, ele falou o jeito. Você está perguntando se você tem entender que você acredita quando Deus me falou que a gente está ouvindo uma voz. Era isso que eu imaginava cada vez que um homem e uma mulher, Deus dizia, Deus falou comigo, mais nova criatura andando por aí ouvindo vozes. E Ele falou 2 ou 3 vezes na minha vida, no máximo eu ouvi uma voz. E há momentos eu fui descobrir isso. Depois pela experiência mesmo, quando a gente chega ao ponto de ter uma experiência espetacular, 10 de ouvir uma voz, que você tem hora que não consegue entender se ela é externa ou interna, mas ela clara, eu também não tive. Muitas experiências dessa ao longo da minha caminhada, e falou a maior parte do tempo, Deus fala comigo de uma forma simples, e eu fui, como assim sim? Preço simples, pensa uma coisa interior. Ele falou, não é mais parecido com um pensamento, um sentimento. E a hora que ele falou isso, gente pensa num camarada que ficou frustrado, fui eu, porque eu tinha fantasiado um negócio tão espetacular que o camarada estava chutando tudo dos castelinhos de areia, que eu tinha fantasiado a respeito do assunto. Eu lembro que eu dei para ele, parecia tão parecido com pensamento ou sentimento, que garante quando você pensando ou sentindo, ele olhou para mim, falou aquela palavra que eu te dei, eu pensando ou sentindo, falei, não, aquela foi boa pra caramba, não tinha como ser você pensando ou sentindo, ele foram mais o processo e pode as pessoas que usou para me ajudar
entender a dinâmica dos dons e dissociando o resultado pode ser espetacular, mas o processo é simples. Então, vou tentar te ajudar. Ele olhou para mim e falou assim, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tem. E foi bem dramático. Ele falou, se você sair pela porta da igreja hoje e um caminhão jamanta carregados, atropelado na rua, fizeres picadinho de você tem um, mas também morto mesmo. E aí falou, você tem certeza que está salvo e queria um contra o Jesus. Porém, eu não falo que você tenha certeza, Jesus. Alguma vez que apareceu pessoalmente, pode ser meu filho. Eu mesmo de garantia com meu sangue, tu está dentro. Falei, não, ele falou, algum anjo que apareceu trazer uma cópia autenticada do livro da vida. Dentro do número de protocolo tal, apresenta na entrada que você vai ser colocado do lado de dentro ali também, não. Ele falou, você ouviu alguma voz de trombeta no centro, só salvação? Eu falei, não estou pelo menos. Você viu o céu falar? E também não. E você nunca viu Jesus, nem anjo do céu. Nunca ouviu nada. Falei, não, como é que você sabe que é salvo? E eu respondi a simplicidade de um garoto para eu sei porque sei. Se fosse hoje, ainda teria dito, como é que eu sei? Não sei. Só sei que eu sei, porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia. Eu não sabia de onde vinha tanta sabiação, sabimento, mas eu sabia muito. E eu falei, eu só sei que eu sei, e eu vou te mostrar. Eu falei para o Ortiz, ele me apontou para Romanos 8, que vem logo depois do I14, que fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, 8,16, diz que o Espírito testifica em nosso espírito, a palavra testificar e sinônimo de testemunhar, a Nova Almeida. A atualizada, traduzir, os confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que o cristão sabe que ele nasceu de novo e que é filho de Deus por causa de um testemunho interior do Espírito Santo aqui, uma convicção que tem dentro da gente. Então, mesmo que você não teve uma visão espetacular, que você não ouviu uma voz audível extraordinária, você sabe, eu falei, faz sentido. E eu aprendi naquele dia que essa era a fonte da minha sapiência. E a sapinha, se eu coloquei agora, só para dizer para vocês que eu descobri que não tem saber, são nem sabe mesmo, mas ele disse, essa convicção que você tem procede do Espírito Santo, por isso que ela é forte. Eu fui agora, faz sentido, eu sabia tanto. Agora ele falou, pensa comigo e num dos assuntos tão importantes da vida cristã, que a certeza de salvação ele decidiu falar com você por meio de um testemunho interior e não necessariamente por meio de uma voz audível, de uma visão espetacular, e falou, por que você acha que no resto da vida cristã ele não possa falar da mesma forma e da mesma maneira? Olá, eu sou o problema da maioria das pessoas, é que elas não entendem a simplicidade do processo e não sabem. Interagir com o Espírito Santo. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava ensinando sobre a simplicidade do testemunho interior. Eu citei semana passada, vou repetir aqui, tem gente pastor, Deus não fala comigo, o Espírito Santo nunca falou comigo. E eu digo, todo culto você tem um teste quando chega a hora da oferta. Duas vozes falando dentro de você, uma diz danada, não dessa menorzinha. Aí foi outra coisa dentro de você. Sugere o que está assim, pula para aquela outra maiorzinha. E eu lembro que eu falei para essa pessoa, e não quero fazer parecer que há descaso com o problema quem tem, é sério, preciso de atenção e cuidado, mas eu limpo aquilo. Camarada, faria menos certeza sofrendo mais alto nível de esquizofrenia e dupla personalidade, porque tem duas vozes discutindo dentro de você. Eu fui, vamos por eliminatória sua, nós já sabemos quem é seu avarento e aqui não. Quer dar, eu falei de quem se acha que é outra sugestão, para que você o feste, ele olha para mim com a cara de quem quer desconversar, de será que é o diabo? Ele só se ele converteu e não o tempo todo. Nós vamos ter experiências assim. Você tratou o cujo, os filhos, os pais, de uma forma que não deveria, daqui a pouco alto. Dentro de você está te dizendo, você não agiu como deveria. Não é só a sua consciência, Paulo também fala do testemunho da consciência, mas o Espírito Santo fala conosco. O problema é que muitas vezes
porque você não viu uma voz, você não valoriza aquilo como se fosse uma orientação da parte de Deus. Aí eu lembro que um dia estou ensinando sobre esse assunto, sobre a simplicidade do testemunho interior, dizendo que muitas vezes eu tenho feito coisas assim aparentemente absurdas aos olhos dos outros por causa de uma convicção, e as pessoas me perguntaram, passou aquelas 2 vezes que o senhor tem jejum de 40 dias, foi que um blush falou com você? Falei não, que eu tive uma convite pelo meu espírito e eu não preciso de mais nada, além dessa convicção, principalmente porque com o tempo você vai aprendendo que esse recurso é muito confiável. Mas eu estava ensinando sobre isso em um determinado lugar, só uma escola. Eu lembro que a gente, em intervalo de uma aula, e outro irmão procurou falar, passou que Deus fala, eu não posso negar para mim. A Bíblia é clara, Jesus disse às minhas filhas, ouvem a minha voz. Então, a questão resolvida, Deus fala, e formais eu tenho a teoria, e eu particularmente gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. Falei, me exponha a sua teoria. Ele falou, no reino natural, tem gente surda que tem uma deficiência no ouvir. Falei, sim. Eu vou, acho que espiritualmente ao surdo bom. Então, para ele estava resolvendo assim, não é que Deus não fala, mas eu não ouço nunca. Eu estou segurando a vontade de rir, porque é uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não tinha liberdade com a pessoa. Eu estou fazendo uma cara de paisagem, tentando pensar como eu administro isso, e o Espírito Santo falou comigo, não. No meio de uma visão espetacular, nem de uma voz audível, mas aquilo veio claro no meu espírito. Pergunta para ele, quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto é. Que ele era tão nítido dentro de mim que eu sabia que não era meu. Falei, desculpa te interromper, mas eu preciso fazer uma pergunta para você antes. Nós continuamos a conversa. Quantas noites já faz? Você vem acordando às 3 da manhã. Ponto onde foi isso? Ele arregalou os olhos. Como é que só sabe disso? Falei, quantas noites? Eu nem sei te dizer, já faz muitas noites. Falei, o que acontece quando se acorda? Às 3 da manhã, pode pôr o pastor, só um cara que não costuma acordar à noite, eu dei tudo. Mudou assim, com força, mas ele falou, e toda noite, olho no relógio, não é 2h59, desci amperes em 3, e uma hora que eu acordo é 3, um ponto instalado. Falei, ok, o que você sente por se tua vontade de orar? Eu falei, o que você faz falar? Passou isso na hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Falei para ele, criatura, seu problema não é surdez espiritual, é estupidez espiritual. E eu falei, tu não parece nem que você gosta de olhar, acorda toda madrugada, 3 ainda, com o mesmo desejo. E não entender o que é Deus te chamando aí. Ele me olha e sabe que o Senhor falando assim. Agora, os irmãos, nós mistificamos o que é a liderança do Espírito Santo. E nós muitas vezes não conseguimos viver nesse lugar por falta de correspondência. Aliás, existe algo a respeito do profético que eu aprendi, eu entendi isso muito mais dentro da questão da prática do fluir profético e dos dons. Mas acredito que a dinâmica de viver a liderança do Espírito Santo é a mesma. Até porque eu falei antes, se você não corresponder com Deus, você nunca vai passar para o próximo nível, que é o que eu entendi, filho, foi aquela dinâmica que a Bíblia nos mostra a respeito de quando Deus fala com Samuel. A primeira vez o menino está vivendo na casa de Deus. Mas a Bíblia diz que naqueles dias as visões eram raras e não muito frequentes. Outras palavras, o profético estava adormecido, praticamente apagado, e um dia esse menino ouve uma voz, Samuel, e levanta correndo e vai falar com ele, o sacerdote, achando que ele o chamou. Imagino ele aborrecido até ter sido acordado por algo que ele não sabe disso, não te chamei piá. Esse, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, via São Paraense, é claro, às horas não está escrito piá, volta a dormir, eu criar, vai deitar, e daqui a pouco a voz chama a segunda vez. E vem disso, eu me chamou, não chamei a primeira, não chamei, a segunda volta e a deitar, o menino deita. A voz chama de novo. Ele vem a terceira vez, e de repente o olho, o discernimento, e é velho, gasta enferrujado talvez. Tenha-se recordar de uma época em que a voz de Deus se manifestava naquela casa,
e de repente, depois de 3, ele entende e diz: garoto, e se a voz falar com você de novo, não vem aqui atrapalhar meu sono, e você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora a gente vai pensar em instrução. Essa qual inteligência você encontra por trás de uma orientação? Como esse primeiro lugar, Deus é onisciente. Deus já não sabe que o menino está ouvindo. E se Deus não fosse o menino que está levantando? Para procurar quem é que está falando? Por que que o menino tem que dizer para Deus: pode falar, o teu servo está te ouvindo? E o que ele tem instruindo o garoto não é um processo informativo para Deus, é um processo interativo. E quando a voz, Deus se manifesta. Eu gosto de ver aqui, para a gente entender isso, é parecido com um jogo de dama ou xadrez. Cada vez que Deus faz um movimento, enquanto você não fizer o seu, Ele não vai fazer o próximo. E aí você precisamos aprender a ser sensíveis a qualquer impulso do Espírito Santo, que nós não entendemos isso. Eu acredito, nós vamos perder e perder muito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Há um momento onde nós podemos entrar no lugar de orientações espetaculares, mas acredito que isso não vai vir sempre. Primeiro a gente aprenda a seguir os pequenos impulsos do Espírito Santo, quem está entendendo de caneca. E eu acredito que se deve ter acontecido em janeiro. O que 2001 está no Canadá, e eu tive uma experiência que mudou a minha vida, mas antes do Canadá vamos voltar 4 meses antes, setembro do ano 2000, e eu me lembro de uma viagem que eu tinha que fazer, e quando ao que eu pedi a Deus, uma oportunidade que eu queria entender que Deus tinha, algo que Ele iria falar comigo a respeito de uma decisão que eu tinha para tomar, algo naturalmente falando de impossível, e acordei com a ligação me instalando para aquela viagem, mas a pessoa foi muito enfática disso: tenha certeza que você está com seus documentos para não ter nenhum problema. Então, a primeira coisa que eu fui fazendo, foi achar minha carteira, e eu revirei a casa literalmente alto, abaixo no sobrado, e não achei. Fui buscar ajuda com os profissionais, a cor dele esposo, e as mulheres têm o dom de fazer as coisas sumidas aparecer. Eu venho de que a tesoura na segunda gaveta da calça não está lá, aparece a tesoura, e aí chamei e falei: meu amor, preciso de ajuda. Gente especializada, eu procurei a carteira na casa inteira, cômodo por cômodo, achei eu. Não posso fazer a viagem. Eu lembro que ela olhou, disse: conseguiu a viagem? Falei: consegui. Se eu achar a carteira, e eu não estou achando essa cadeira, ela diz: deixa comigo. Mas depois de fazer a varredura de alta a baixa, me olha, diz: essa carteira não está aqui. Eu falei: eu sou suspeito. Agora vem de um expert, como você me ajuda a pensar o que pode ter sido feito com ela. Falei: eu lembro que eu fui para o culto, eu ser a segunda de manhã. Eu lembro que eu fui para o culto domingo à noite com essa carteira. Por então, talvez você esqueceu na igreja, corri para a igreja, porque a gente ainda tinha o zelador, moral na igreja. Pedi para abrir, foi olhar próximo das cadeiras, onde o centro derruba em nada. Pensei, eu fui no gabinete atender alguém, olhei nada, aí comecei a pensar onde fomos, depois jantamos na casa do irmão From Digital, fui lá acordar o irmão Flan Digital, falei: cara, eu acho que eu deixei minha carteira aqui ontem, e nós demos uma revirada na casa dele, nada da carteira. A minha só me deu uma angústia a respeito do assunto. A viagem, eu falei: não é possível que aquilo que eu tinha tanta certeza que Deus vai me dar, me deu, eu vou perder pela foto da carteira. Então, quando eu fui sair da casa dele, comecei a orar, e Deus me mostra onde é essa cadeira mesma, mas eu me mostra na minha cabeça, minha fera assim, só me ajuda a lembrar, e quando eu estou orando, me mostra, eu assisti como fosse um filme, numa tela de cinema. Eu vi o momento onde eu estava saindo da casa onde morava para o culto. A casa era uma casa mais alta que o nível da rua, e a escada aqui. Descia para o portão, não. O de carro, portão de pedestre, como é que chama isso, né? Eu lembro que era uma estrada assim, torta bem. Se eu vi como se tivesse uma filmagem lá de baixo pegando eu de cima, né? Tinha chovido muito aquela parte, uma enxurrada. Como eu nunca vi igual na frente de casa, e ter o poder chegar no carro que eu não tinha colocado na garagem. Parada na frente, eu ia ter que dar um pulo enorme. Então, ir no filme, calculando o pique que eu tenho que dar naquela escada para conseguir pular a enxurrada, toda ela, daquelas que você pisa numa olha. Só o sapato era pelo menos metade da perna, e eu estou ali calculando, era um dia frio, e eu estava usando por cima da roupa.
O sobretudo, nem sobretudo, tinha um bolso grande do lado, e naquela visão daquele filme que está passando eu, vi a carteira que usava na época turma, chamava antigamente capanga. Agora a gente vai saber a idade de quem. E dependendo do jeito que a pessoa rir, tem uns que vir de lembrança, Deus queria, coisa ridícula, mas era um negócio que a gente voltava um talão de cheque. Bom, quem não sabe o que é capanga, não deve saber o que é talão de cheque também, né? Você está ele inteiro aberto, sem dobrar, está na carteira enorme. Eu tinha colocado ela no bolso do sobretudo, mas apesar do bolso é grande, a carteira é enorme, ela está assim quase metade para fora, eu estou vendo tudo isso na visão, e eu vi que a hora que eu desci correndo e dei um pulo, o movimento que eu fiz com a perna direita, bateu do lado de dentro, no sobretudo. Pensa no filme assim, que Deus na carteira, né, a câmera de um zoom, e eu vi naquela hora pelo lado de fora, a carteira sendo injetada, projetada para fora, mas aquilo foi tão nítido. Eu simplesmente vi ela sair do bolso, era que começa a cair, sumiu a visão, eu corri para frente de casa, falei, deve estar lá dentro, né? Eu morava assim, literalmente no fim da linha. O meu bairro era uma esquina que virava a voltar na outra rua, não tinha mais nenhum movimento nos seus moradores, foi a carteira, deve estar limpo, e quando eu cheguei, comecei a procurar nada da carteira pela calçada, pensei, algum vizinho achou, pode jogar no quintal nada, de caixa do correio nada, e de repente eu falei, não, eu tenho certeza que eu não inventei aquilo, eu falei, Deus, eu quero ver o fim do filme, e eu quero o filme para o antes, eu ver onde a carteira caiu, eu quero ver o fim do filme, e de repente aquilo voltou, como se tivesse pausado aquele carteirão no ar, e alguém deu play, e eu vi exatamente onde a carteira caiu. Ela caiu dentro da enxurrada, e a hora que caiu aquela câmera lenta, parece que na velocidade normal, e a carteira indo embora, e o Espírito Santo falou comigo, vai o próximo ao bueiro, a carteira grande enroscou, ela não desceu, está preso no bueiro, achei o bueiro. A carteira estava lá, e não pensa num cara que ficou empolgado, e 46 passaram, estou lá no Canadá, depois de um culto que tivemos um mover do Espírito bem gostoso, pastor Frank Seixas, que já pegou aqui, que foi no novembro, antes da pandemia. Ele estava nos recebendo, e pastor em uma igreja canadense, e nós temos um movimento do Espírito tão gostoso. Eu lembro que o assunto do almoço era sobre o mover do Espírito Santo, e cada um começou a compartilhar experiências pessoais de direcionamento. Eu estava com aquela fresquinha, e joguei a minha história na mesa. Quando eu joguei todo mundo ao tipo, essa foi boa pra caramba, eu estava metido que só dizendo, foi boa mesmo, uma das melhores da minha vida. E eu lembro que o pastor, que como a gente chama lá, o Frank, ele falou para mim muito boa, mas só quando o carro fala assim, com a cara de mais, eu falei mais do que? E informar, já vi uma melhor olhar, não acredito que vai querer ganhar. Ele foi, não. Só fui a testemunha. A experiência não foi comigo, mas eu estava lá, eu presenciei aí, e ele compartilhou a experiência de um pastor, já está com o senhor desses da vanguarda do avivamento, o Brasil que você conhece, Rolândia e tal. Eu falei, conheço, já encontrei o velhinho, muito aeroporto, rodoviária e muita igreja. Por aí ele falou, pois meio foi das pessoas que levou a nossa família, nossa igreja, experimentar o mover do Espírito Santo. Eu depois de alguns anos encontrei em algum lugar, e mais a título de educação, do te esperando que acontecesse depressa, falei, para ele passou o seu roda, o mundo todo. Quando estiver no Canadá, me procure de um cartão. Ele falou assim, poucos meses depois ele me liga e diz que escutou ministrando aqui no Canadá, gostaria que você pudesse estar na reunião conosco, que quem sabe depois a gente almoça junto. Eu falo, Sandro, se você conhecer o velhinho, sabe que ele é uma máquina de contar história e testemunho de tempo todo pela forma como vive em Deus, e foi o almoço a estendendo. De repente ele resolveu dispensar os irmãos que o tinham trazido de Toronto a mais ou menos 1 hora de distância. E vou que você pode me levar a Toronto depois para a gente ter mais tempo. Junto e propostas, já morei lá. Só pego o endereço que ela é para... Não tinha GPS, ou nós temos hoje, ele pegou o endereço e diz por precaução, vou chegar 1 hora antes para ter tempo procurar o endereço. Mas ele falou ciano e eu seguia todo. Direcionamento que me deram fazer pergunta. Quanto mais eu perguntava, mais perdido eu ficava, a gente não conseguia achar aquilo, o tempo foi passando, e eu vou até que deu 6 horas, aquela hora do culto, ele respondeu 6 horas, o velhinho falou para mim, encosta o carro, e falou assim, eu já estava esperando uma bronca no estilo da velha, guarda, agradeço aproveitar e dar uma palavra para os crentes mais novos que são da geração mimimi.
Oi, gente, o negócio já foi mais duro do que vocês imaginam. Eu sou de uma época, quando criança, que diácono da igreja dava cascudo na cabeça da gente, as crianças pegavam a gente pela orelha para levar para o pai. Né? E eu não entendo hoje quando alguém fica sentido porque acho que alguém não sorriu para ele dentro da igreja. Eu digo, tu tinha que ter conhecido a época dos clientes raiz e Nutella. A hashtag fica a dica. Talvez Deus esteja falando, talvez seja só eu, mas fica a dica. Ele falou, eu estava esperando uma bronca no estilo da velha guarda, mas o velho não falou nada comigo, ele só fez uma nação. Diz Deus, o Senhor me trouxe esse lugar, o Senhor já me mostrou, inclusive, o que quer fazer naquele culto. O único que não me quer lá é o diabo, ele falou. E não aceito, a gente está perdida. Eu falo, nós usamos os nossos recursos e o tempo que a gente tinha, ele falou, nós não temos tempo para perguntar e nem para tentar. Eu vou, Espírito Santo. Estou recorrendo diretamente ao Senhor. O Senhor conhece a cidade melhor do que o homem que construiu, que planejou, nos dirige a esse lugar. E meu amigo, olha, eu até crescer e direcionamento de Deus. Acho que o velhinho está no nível desespero, porque ele achou um absurdo aquilo. As galinhas falou para ir agora, segue em frente, vira para trás, vira para lá, eu vou, Luciano, nem se o caminho estiver finalizado. O velhinho mal sabia falar bom dia. Boa tarde, boa noite em inglês. E falei, não saberia chegar o clima. Alguma coisa em 10, 15 minutos foi rápido. Paramos na frente a um prédio sem movimento, sem placa, sem nada disso. Pode perguntar que aqui. E o que me disse, Luciano? Eu pensei que a chance era eu perguntar para alguém, eu quiser o endereço que for. Mas quando voltei para o carro, voltei com as pernas mole, né? Porque nós estávamos em frente à igreja ontem. E ia pegar. Depois eu descobri que o movimento, ela todo pelo fundo, portanto a turma acabou colocando a sinalização no fundo, né? Mas se tivesse um GPS, mandaria exatamente ali na frente. Aliás, foi nesse dia que eu resolvi atribuir a esse nível de direcionamento a palavra GPS, que é guiado pelo surgir, aí você tem que cortar o e botar um S para dar certo, né? E quando ele contou essa experiência, gente, é sério. Não sei explicar o que aconteceu, mas algo me pegou por dentro e deu um desespero decorrer daquela mesa. Eu lembro que o moço está sendo a casa que eu estava hospedada, gente, me dá licença, eu só levantei. Eu vazei corri para o quarto onde eu estava hospedado, eu fechei aquela porta, eu dobrei meu joelho, eu comecei a chorar. Estava debaixo de um toque de Deus, inexplicável. Eu comecei a dizer assim, ó, a experiência na carteira foi boa pra caramba, mas essa aí foi bem melhor. Eu falei para Deus, não é a competição com outros, uma comigo mesmo. Eu não quero ficar preso a um nível de mediocridade. Se existisse nível de liderança do Espírito Santo, eu quero experimentar. E tu era um desespero, uma vontade de arrancar os cabelos, tem coisas. E não, sei se adiantar o tempo, que ajuda depois a notícia. E eu quero viver a liderança do Espírito Santo. Eu estou ali de joelhos chorando, eu nunca mais vou esquecer. Esse dia o Espírito de Deus falou comigo, não foi só um testemunho interior. Eu não sei se a voz foi externa ou foi interno, mas a voz falou que é fiel no pouco, será fiel sobre muito. Mas o que é fiel no pouco, será fiel no muito. E eu lembro que eu parei assustado, surpresa, impressionado com aquela voz de Deus. É verdade, é bíblico e uma gente... É o Senhor falando, mas eu não sei o que isso tem a ver com o que eu estou te pedindo. E a voz falou de novo, tem tudo a ver. E eu, dias enquanto você se plus, serve para você. Mas eu quero que você, estou te comissionando a ensinar isso, a minha igreja em todos os lugares por onde eu te levar. Eu quero que você fale dessas coisas e diz enquanto o meu povo não aprenderá a se mover no nível de simplicidade, obedientes ao testemunho interior, às direções simples do Espírito Santo. E diz, vocês não têm o direito de clamar por experiências maiores. Aquela voz me disse, quem está derretendo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, e a indiferença de vocês para a liderança do meu espírito, e aquilo foi um choque que eu não tenho condições de descrever. Oi, tá querendo? Muitas vezes nós estamos diante de situações são simples. Eu lembro a época onde afinar da locadora de vídeo, que já não existe mais. Eu entrava na locadora, às vezes para não perder tempo, esperava que alguém me desse uma indicação, né, de um filme que valesse a pena ver, que não ia perder meu tempo, nem meu dinheiro. Mas minhas contas, eles tinham uma indicação. De alguém pegava uma caixinha. Às vezes as vendia. Eu passei a usar essa expressão por uma ilustração com meu pai.
Dava São Paulo escrevendo aos Colossenses de seja a paz de Deus. Árbitro, juiz nos nossos corações. Muitas vezes meu pai dizia, eu tomo decisões por ter ou não ter paz, e muitas vezes eu pegava o nosso na mão e antes de sequer ler uma resenha, de ver do que se tratava o filme, eu tinha um sinal vermelho, era algo dentro de mim, 19 vence, e todas as vezes que eu desrespeitei esse testemunho interior, nunca me dá ideia, não importa quão pequeno você, a decisão a ser tomado, nós temos uma provisão de Deus para nos dirigir nesse caminho. Mas muitas vezes nós não cultivamos essa interação, porque não entendemos a simplicidade dessa dinâmica. E eu falei semana passada, e vou repetir, gente, se o Espírito Santo não está tentando dirigir os clientes, deve ser as criaturas mais loucas que existe nessa terra. Eu de vez em quando pergunto para algum se deu, não falo com você, com quem você discute, é porque às vezes você está lá no quarto de oração de Deus, pode vir qualquer coisa, a gente espera do Atlântico lá, não, o Siena, Deus falando com você, estava discutindo, porque quem criatura é, aquilo começa a tentar te dobrar. Lembro dos bons momentos você tiver, não jogue fora. A história passa por cima dessa picunha. Daqui a pouco você para do tempo de oração, está mais quebrantado. Aliás, meus filhos dizer que é melhor, é hora de pedir ao papai e mamãe, era depois do tempo devocional, sentava mais quebrantado, mais fácil, e aí você está lá, já meio quebrantado, decidir, posso até perdoar, mas vai ter que vir rastejando e olhe lá. Mas daqui a pouco você está numa luta com aquela coisa interior que nem você sabe explicar, e de repente se vê que você está perdendo a queda de braço, e da pouco está chorando, tá bom, eu perdoo, em nome de Jesus é algo. Lava somos, quem é que fez isso com você? Eu, Espírito Santo, a água sim, e você entendemos o que é. Testemunho interior e aprendemos a ser sensíveis e corresponder, nós vamos viver coisas extraordinárias que está entendendo e tem coisas que não pode ser da cabeça da gente e vão começar por eliminatório, rapaz, eu não tenho muita experiência, não tenho certeza. Eu já falei para Deus, muitas vezes a Deus eu não duvido de você, eu duvido de mim, da minha capacidade de ouvir. Se eu tiver certeza que o Senhor, não duvido de... Mas se eu não tenho certeza, estou duvidando, se arruma, você não deu para entender a diferença, eu estava dizendo para Deus que eu não gostava dele, só duvidar do fato. É ou não é? Agora tem coisa que você só vai descobrir. Chegando, conferindo um dia, entrei no escritório de casa. Aquela época o escritório era só lugar de amontoar os livros papéis e não trabalha tanto, mas eu lembro que entrei para pegar alguma coisa. Quando entrei e vi um curso dentro, me liga para fulano de tal. Um pastor amigo meu, nós os homens frente às mulheres somos pouco menos sociáveis. É que não liga só para dar um alô para perguntar como é que tá, você tem que ter um propósito para você ligar, porque aqui na conta dentro liga, eu já sabia, já tinha aquela suspeito. Isso é normal, passei a mão no telefone aqui, fulano, ele já tem do outro lado, que surpresa você me ligando. Falei que eu estou tão preso quanto você, porque nem eu sabia que eu estava ligando, eu não comecei a ligar para saber como você está. Eu também estava tão surpreso quanto ele, mas na hora que ele atendeu e falou isso, lembro que eu falei do movimento do jogo de dama ou xadrez, Deus faz um movimento, tem que fazer outro. O testemunho interior veio mais forte, com clareza, pergunta se ele acabou de orar, pedindo uma provisão de 3 mil reais. E agora eu tinha algo mais claro, mais forte. Eu falei, por acaso você orou a Deus? Pedindo uma provisão reais, 3 mil silêncio do outro lado da linha, depois uma voz emocionada, isso. Eu tinha acabado de fazer a oração quando o telefone tocou esse momento, eu sabia que era Deus, até então estou suspeitando que Deus vai me usar como sinal a confirmação de que eu vi a oração dele. E aquele testemunho interior vem de novo e desperta a conta dele e transfere os 3 meses. É a minha vontade, era ter pedido para você, não para mim o que é que eu tenho a ver com isso. Mas essa altura do campeonato, eu sei que eu não tenho como saber que ele orou. Pedindo 3 mil, eu sei que eu não tinha como acertar o time, então preciso, e o valor. E o que é oração? Eu, essa altura do campeonato, tenho mais dúvida, que Deus fale e me passa o número de conta, que eu vou transferir os 3 mil, ele volta do lado da linha,
Disse, que é que você tem a ver com isso? Falei que estava. Pensando a mesma coisa, a criatura, oi, e para mais me responde. Eu falei para ele, me responda. Tinha como saber que você tinha olhado, exatamente o que você tinha olhado, e falou, não falei, pois a mesma voz, me mandou te ligar. E você sabe que raramente eu ligo, sem um motivo específico. A mesma voz me disse que você orou e pediu, e a sua voz está mandando pegar o número de quando você quer brigar com ela. Eu fui lá. Anota aí o dia. Eu estava contando essa história e Ivon gritou a nossa. É minha conta para levar o olhar primeiro para Deus mandar folgado. E antes que alguém se antecipe, a brincadeira, o Mateus na raiz agora. Olá, queridos. Nós podemos viver isso, vai, pastor. Sócio liberal. E não acontece nada. Pelo menos eu tenho um amigo feliz que eu liguei, só tem um jeito de saber, obedecendo esse impulso interior, quem está entendendo de também, à medida que a gente vai vivendo esse nível de direcionamento, simples acessar algo. Eu queria que você não parou para pensar assim, o Espírito Santo, hoje nós vamos falar sério, você falou mal de alguém, algo tá te incomodando depois, não deveria ter agido isso. Acho que o diabo está querendo que você se arrepende de algo errado, e você estava cheio de razão, tentando provar que não que você fez certo, que você está certo, mas aquilo ainda continua incomodando. E agora você imagina, se a gente leva esse encontro, João escreve, diz, vós tendes a unção do santo, e tu